O mito dos quadrinhos Stan Lee morreu e eu quero fazer agora uma homenagem contando a história de 3 pessoas que foram fortemente impactadas pelo trabalho de Stan Lee. Então temos a história de uma pessoa comum, de um apresentador famoso e de um dublador. Então vem comigo! Fala galera, o adolescente mais velho do mundo, Stan Lee, morreu essa semana, mas eu precisava fazer um vídeo aqui pra contar algumas histórias, tem 3 histórias como eu falei no início do vídeo. Eu quero começar pela minha, porque eu tenho 30 anos e desde muito jovem, sei lá, 10, 11, 12 anos, não sei, eu sempre gostei muito de Homem-Aranha. Homem-Aranha é o meu herói favorito. Eu chegava da escola na 4ª série e ligava a televisão na Fox Kids pra assistir aquele desenho do Homem-Aranha da década de 90, que pra mim foi o melhor desenho do Homem-Aranha que já teve, que já existiu, e tudo que eu sei hoje de Homem-Aranha é daquele desenho. Então eu posso estar desatualizado em relação à mitologia do herói hoje em dia, porque o que eu sei e o que eu gostei demais do Homem-Aranha foi daquele desenho da década de 90. Então eu chegava da escola, assistia o desenho, depois que acabava o desenho, eu tinha uma fantasia do Aranha Escarlate, que em algum momento da minha vida eu mandei fazer, e aí eu terminava o desenho, colocava a fantasia do Aranha Escarlate e começava a brincar de Homem-Aranha, fingia que meu sentido da aranha estava visando perigo, lançava teias. Eu tinha um lançador de teias que a gente colocava aqui na mão, era grandão, um trambolho grandão assim, aí botava uma lata assim de, tipo daquelas nevezinhas de carnaval, mas disparava em formato de teia mesmo do Homem-Aranha, era muito legal. Aí colocava aqui e ficava brincando assim de Homem-Aranha, então era muito legal, fez parte da minha infância, e não só da minha infância, né, conforme eu fui crescendo, quando saiu o filme do Homem-Aranha, o primeiro filme do Homem-Aranha, eu fui no cinema assistir, eu acho que umas 3, 4 vezes, depois assisti em DVD, muito mais vezes, eu devo ter assistido o primeiro filme, sei lá, mais de 15 vezes, com certeza. Antes de sair o segundo filme do Homem-Aranha, eu assistia o trailer direto na internet. Na época eu acho que nem tinha YouTube, e eu assisti, eu acho que no site do Omelete, o trailer do Homem-Aranha 2 direto, todo dia até o filme estrear. Estreou no dia 4 de julho de 2004, né? 2004, isso aí. Então o Homem-Aranha sempre foi o meu herói favorito, sempre foi o herói com que eu me inspirava também. E não só com que eu me inspirava, eu me identificava muitas vezes. Sempre foi um herói muito real, um herói que fazia que eu pensava assim, caraca, eu quero ser um cientista, né? Porque ele fazia uns experimentos tão doidos, né? Criava a própria teia e tudo, então eu pensava assim, caraca, vou criar minha própria teia, vou fazer, não sei, fazer várias coisas, experimentos e tal. Então o Homem-Aranha é um herói que eu acredito que não só eu, mas muita gente também tenha o Homem-Aranha como seu herói favorito, e o Homem-Aranha é um herói que tenha muitas faces, né, é fácil de se identificar com ele, é um herói muito humano, e aquela frase que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é uma frase que com certeza mudou uma geração e mudou também a forma como as pessoas olhavam os heróis, né, porque a gente via que nos heróis tinha aquele peso da responsabilidade em cima dos poderes deles. Então é um herói que é fácil se identificar e é fácil de ser o favorito de muita gente. Eu nunca esquecerei estas palavras. Então, inclusive, eu trouxe até aqui no meu cenário, ó, botei o Homem-Aranha aqui, ó, pra ficar junto hoje, né, no cenário. E também o jogo do Homem-Aranha, esqueci de botar no cenário, vou botar aqui agora. Até em jogo, eu não sou muito de jogar videogame hoje, e esse jogo aqui eu gostei muito, 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 porque é um jogo do Homem-Aranha. Então é um herói que, até mesmo hoje em dia, eu com 30 anos, consigo jogar um jogo que eu já não jogo mais tanto videogame hoje em dia, consigo jogar esse jogo aqui me sentindo jovem novamente, porque essa é a beleza do super-herói, né? E não só do Homem-Aranha, mas quando você fala super-herói em si e das muitas criações que o Stan Lee fez na Marvel, faz com que a gente hoje vá no cinema, se divirta, como se fosse uma criança, como se fosse um adolescente. Então a importância do entretenimento hoje, dos super-heróis como a gente conhece, é tudo isso graças a Stan Lee, o seu trabalho que mudou gerações, que mudou a forma como a gente vê os super-heróis, que influenciou muitas pessoas. You know, I guess one person can make a difference. Inclusive, aproveitando que eu falei desse jogo do Homem-Aranha agora, eu quero aproveitar para falar do Thiago Leifert. O Thiago Leifert é um apresentador muito maneiro, que eu sou muito fã dele, e ele colocou no dia da morte do Stan Lee, no Instagram dele, ele fez alguns stories. Eu vou colocar aqui alguns stories para você ver. Fala pessoal, tô de férias, como vocês sabem, mas estou interrompendo minha programação para falar um pouco do Stan Lee, que a gente até mudou o filme de tela quente de hoje, em homenagem ao maior gênio do quadrinho de todos os tempos, que morreu hoje aos 95 anos. Pra ser bem honesto, não existiria nem 01 se não fosse o Stan Lee, não existiria praticamente nenhum dos super-heróis. Esse foi o cara que, em 15 segundos, a gente jamais vai resumir aqui a importância dele e como ele fez isso muitos e muitos anos atrás, em outro milênio. Então hoje em tela quente, o espetacular Homem-Aranha 2, em homenagem ao Stan Lee, porque era o super-herói que ele mais gostava. Por quê? Porque disseram pra ele que ia dar errado. Falaram, Stan Lee, mas esse super-herói é nerd, é feio, é fraquinho,
é mimadinho, nunca vai dar certo. E deu. Queria aproveitar para chamar a atenção de duas coisas que eu gosto muito do Stan Lee. A primeira é que todas essas histórias que a gente vê hoje de filme de ação, que a gente acha clichê, hoje é clichê, mas elas foram inventadas pelo Stan Lee. Ele foi o pioneiro lá atrás. Então assim, o aluno de high school que sofre bullying e dá a volta por cima, e aí vai pra cima do cara que fazia bullying nele, que é a história do Spider-Man. Então, todo mundo hoje já viu isso milhares de vezes, mas foi Stan Lee. E a outra coisa é a frase, com grande poder vem grande responsabilidade, que é uma frase que a gente usa tanto, que todo mundo usa, e quem inventou foi o Stan Lee, junto com o Steve Ditko, lá atrás também, nas primeiras histórias do Spider-Man. Então, pra quem tem curiosidade, eu vou postar aqui esse quadrinho que eu tenho guardado no meu celular, do With Great Power Comes Great Responsibility, que eu tirei foto da tela. E se você trocar Spider-Man por Stan Lee, também serve como uma grande homenagem póstuma pro gênio. Morreu um gênio, nasceu uma lenda. E como a gente pode ver nesses stories, o Thiago Leifert era muito fã do Stan Lee. Ele falou que o 01 hoje só existe por causa do Stan Lee. Então, para você ver a importância que essa pessoa foi pro mundo inteiro, quantas pessoas ele não já influenciou, quantas pessoas ele não já conseguiu atingir de alguma forma positiva, de influenciar as pessoas através do entretenimento, cara. Através do entretenimento, ele conseguiu chegar a muitas pessoas com seus personagens. Então, eu puxei aqui o Thiago Leifert, que o Thiago Leifert é um apresentador famoso que gosta muito dessas questões nerds. Quando saiu esse jogo do Homem-Aranha, ele ficava jogando direto, toda hora postava stories no Instagram dele de que ele estava jogando o jogo, isso mesmo em época de The Voice. E aí você vê a importância de Stan Lee, como ele conseguiu atingir as pessoas, influenciar as pessoas, impactar as pessoas para o bem. E agora, já que a gente está falando de Stan Lee e Homem-Aranha, nada melhor do que falar do próprio Homem-Aranha. Sim, aqui no Brasil, o dublador do Homem-Aranha, Whirley Contiver, também fez um texto muito bonito no Instagram dele. Capitão, sou seu fã, eu sou Homem-Aranha. Vou postar aqui o texto para vocês verem. Então o Whirley também gosta muito do Homem-Aranha, também foi muito impactado pelo trabalho do Stan Lee. E eu queria saber de vocês. Vocês foram impactados pelo trabalho de Stan Lee? Conta alguma história de vocês sobre algum personagem da Marvel. O que aconteceu na sua infância? Você era tão viciado assim como a gente? Eu tive um e-mail chamado Spider Pedro. Meu primeiro e-mail foi Spider Pedro, porque a coisa que eu mais gostava na época era o Homem-Aranha. Então eu quero saber de vocês qual é a sua história a respeito de algum personagem da Marvel criado por Stan Lee. Se você gostou do vídeo, compartilha com alguém que também é muito fã da Marvel, muito fã do Stan Lee. E até o próximo vídeo. Valeu!